Olá pessoal, tudo bem? Desejando aí uma boa segunda-feira, um bom começo de semana para todos os investidores do Tesouro Direto. Vamos dar uma olhada aí nos gráficos. Começou então um discreto movimento de queda na taxa. Aqui é o pré-24, nós vemos a mesma coisa no 26, desenho praticamente igual. E no pré-31, como tem esse gráfico do copo, digamos assim, não é tão aparente assim. Mas se nós colocarmos ali no dia 13, que foi terça-feira, ó, de 9,45 para 9,16. Então é um relaxamento aí das taxas. Indo para os tesouros Selic, nós temos aqui o Selic 24 também relaxando, mas a gente gosta de ver o preço, porque é assim que Selic tem que ser, sempre reto e subindo. O Selic 25 também, aqui é a taxa de resgate, lembrando, só para os desavisados. Um ano deixa para lá, vamos esquecer do passado, né? E aqui está o atual dele, seguindo reto, firme, bonitão. Selic 27, praticamente a mesma coisa. Então, o Tesouro Selic finalmente em paz. Por outro lado, nos IPCAs principais, nós temos aqui a taxa que estava estável, caindo e o preço subindo. Parece uma ladeira bem interessante. Respondi esses dias uma pergunta, né, de alguém que percebeu essa questão do preço continuar subindo com a taxa se mantendo estável, que é o rendimento pelo tempo. Mas vejam que interessante que está esse gráfico do IPCA 26. Vamos abrir um pouquinho mais, 90 dias, ó. A gente nota que parece que está desfazendo um estresse. Olha, confesso que estou bem desconfiado a quanto mais que isso aqui poderá cair. Claro, na conclusão a gente vai contextualizar um pouquinho melhor isso, certo? No 35, nós temos aí uma estressada aí que não foi muito convicta, durou praticamente o dia 13 aí, que passou dos 4,20, né? Quem aproveitou, eu acho que comprou muito bem. Né? E agora voltando aí para uma certa linha de base. Ó, pessoal, interessante vai ser se ele conseguir cair dos 4, né? Vamos ver. O 45, voltando aqui para o gráfico da taxa, a mesma coisa. Ó, mas vejam que no gráfico de todos os anos ele continua com uma taxa aí em torno dos 4%, mais baixa que boa parte do período histórico dele e sem uma direção muito definida. Né? Parece que está andando meio de lado aqui. Finalmente conferindo agora os IPCAs com juros, o 30, mesmo movimento aí dos IPCAs longos, fez um pico no dia 13 e agora parece voltar para uma normalidade. O 40, a mesma coisa, de 4,31 para 4,21. E o 55 não, nem chegou a fazer um grande pico no dia 13. A mais alta dele nesse período de 30 dias continua no dia 30 de junho com 4,44. Agora 4,33. Bom, pessoal, vamos então para a parte estatística. Então, no IPCA 26, nós temos aqui essa. Começando ali na semana no dia 12, ó, abrindo sempre acima de 3,7, na última sexta-feira abaixo disso. Nós temos aí que a média da semana 3,73, já um pouquinho inferior à média de julho, mas ainda assim superior à média deste ano. E nós temos também na questão do quartil, ainda está no melhor quartil de compra. Então está realmente muito interessante. E no melhor quartil em 2021 também. Então, muito interessante isso aí. Continua uma janela de oportunidade interessante. Quem pegar agora, talvez não pegue uma taxa tão boa quanto 3,7, 3,8, mas
continua sendo um investimento muito bom, muito interessante. O IPCA 35, que nós tivemos ali no dia 13, né? No fechamento, uma taxa superior a 4,20. Agora a taxa está na casa dos 4,10, a média da semana em 4,17, ainda superior à média de 2021. Já não está no melhor quartil, mas continua ali no quartil 2 é 50%, tá, pessoal? Então continua acima dos 50% das melhores compras. Quer dizer, como é que é para quem... eu sempre dou uma palavrinha sobre os quartis quando eu falo nesses vídeos de segunda-feira, mas é o seguinte, pessoal, quartil 2 divide em 50%. Então, 50% das aberturas, né? Então, assim, se a próxima taxa vai abrir, se ela for, por exemplo, 4,10 e o quartil 2 é 4,05, então ele está no quartil das 50% mais altas, das taxas mais altas. Se ele abre a 3,90, ele está nos 50% das mais baixas, certo? O quartil 3 divide em 75%. Então é por aí que a gente olha, tá, gente? Então por isso que o ponto, quem consegue comprar no terceiro quartil, quer dizer, acima de 4,17, compra muito bem, porque a gente sabe que dos últimos 2 anos para cá, porque essa análise sempre é ali do dia 10 de fevereiro de 2020 em diante, porque é quando o Tesouro fez uma troca, né, de títulos. Então, comprou aí nos melhores dias, né? Lembrando que tá mais fácil comprar bem este ano do que no ano passado, tá? Isso é fato, é notório, fácil de ver. Por quê? Porque 2021 está carregando muito mais incertezas e muito mais estresse do que 2020, tá? E por que isso, pessoal? 2020 foi um ano ali que houve um certo pânico, mas as coisas voltaram ao normal quando não se tinha muita noção da retomada. Eu acredito que a questão da retomada está sendo um pouquinho mais problemática. IPCA 45, a mesma coisa, certo? Só que vejam aqui a escala de preço, né? Preço mínimo neste ano, 1.280. Então, quem conseguir comprar aí na casa de 1.300 e alguma coisinha, vai estar comprando muito bem. Isso aconteceu no dia 15 de julho, ó, R$ 1.345. Realmente um preço muito bom comparado à mínima. Tesouro IPCA 2030 com juros semestrais. Então aí mantendo o melhor quartil aí em 3,90. A média da semana 4,04. E no último dia já caiu dos 4. Tá muito cedo para afirmar se essa tendência vem para ficar, mas já apontou ali. Eu estou aguardando aí para ver como é que a coisa vai se desenvolver. IPCA 2040, 4,19 no último fechamento, um pouquinho abaixo do quartil 3, mas ainda assim para longo prazo, muito interessante. 2055 aí, mesma coisa, ó. Vejo que os IPCAs mais longos parece que eles estão bem mais calmos, né, do que os outros títulos. 4,31, 4,40, também abaixo do quartil 3. Mas enfim, vocês pegaram aí. Ainda está acima da média deste ano. Então, comprar com uma taxa acima da média do ano corrente é muito interessante, certo? O pré-24, aqui nós temos aí 8,28, ainda acima do quartil 3, então bem interessante. Média na semana 8,35, muito acima da média de 2021, certo? Então, continua aí com uma taxa muito atrativa. Bom para quem quer melhorar a média, bom para quem quer entrar agora. Tem uma margem para inflação? Tem uma margem, certo? Mas pré-fixado a coisa é um pouco mais tensa, né? Então realmente não é o tipo de papel para todo investidor. Pré-26. Pré-26 tem na nossa estatística todo o ano de 2020, em que nós tivemos a mínima de 5,8, pessoal. Olha só, quem diria, né? Esse título aí, que há um tempo atrás chegou aí a bater quase 9%, nós tivemos ele a 5,81. Que coisa, não? E ele está aí com uma queda também, uma queda praticamente de 12 pontos base. Vamos ver. Os prefixados, eles
costumam antecipar um pouquinho o movimento, certo? Porque eles oscilam bem mais que as NTNBs, que os IPCAs. Então vamos ver se essa tendência de queda vai continuar ou não. No pré-31 com juros, nós temos aí 9,17 no último fechamento, que foi abaixo da média da semana, ainda acima da média do ano, acima do quartil 3 do período dele de vida, né, porque ele foi lançado em fevereiro do ano passado, mas já abaixo do quartil 3 de 2021, certo? Então ele já está voltando. A gente observou isso praticamente em todos os papéis. Bom, então aqui vamos para a parte então dos quartis e da minha opinião. Os quartis então estão todos estáveis, muito estáveis, ligeiras modificações, né? Eu nem computei aqui, porque, por exemplo, nos IPCAs não mudou nada, então assim está tudo muito estável. Que é uma coisa que acontece pela estatística, né, pessoal? Como a taxa parou de subir tanto, né, ele vai acomodando a estatística e as coisas vão se estabilizando, certo? Mas vai demorar ainda para isso começar a cair se a queda prosseguir. Bom, então vamos ver aí os aspectos. O que aconteceu? A semana passada a gente falou que acreditava que iria acontecer alguma reversão, alguma correção. Tá? Isso aconteceu de fato. Nós tivemos aí o DI futuro caindo na quarta-feira, depois ele recuperou e depois caindo na sexta. E a taxa no Tesouro realmente ficando um pouquinho mais baixa na sexta-feira. Mas, bom, isso que eu falei semana passada, eu estava imaginando uma correção natural de mercado, certo? Que aconteceu, foi uma coincidência feliz aí que nós conseguimos falar para vocês. Mas eu ainda tenho dúvidas se isso persiste. Certo? Por algumas questões, entre elas a política, né? Eu acho que a política está contaminando bastante o mercado ainda. E por outro lado, se a gente começar a observar um movimento de queda nos próximos dias que estão começando agora, o que nós poderemos entender? Avanço na reforma tributária. Realmente saíram ali alguns fantasmas, algumas coisas ruins na reforma tributária. Eu acho que isso vem a favor, né? vem trazer um certo alívio. A gente está vendo, às vezes, dados no exterior, né? que influencia muito o nosso mercado. Às vezes um pouco tensos, mas no geral mais ou menos estável, mais ou menos previsível. Então, se baixar o ruído político aqui, eu acho que a coisa melhora um pouquinho, né? O dólar também parou de subir, o que é bastante positivo. Então assim, pode estar se montando uma tendência, eu acho que puxado principalmente porque foram retirados os famosos jabutis, né? Da reforma tributária. Não sei se todos, tá? Certamente vários de vocês poderão citar vários jabutis ainda, várias questões. Uma questão muito ruim para a pessoa física, que eu acho que ainda persiste na reforma tributária, é aquele corte, né, de 40 mil reais de renda para poder usar um modo simplificado. Eu acho que isso aí é bem prejudicial para a maioria da classe média. Então é realmente bem ruim isso aí. Mas enfim, acho que isso aí talvez não vá determinar muita coisa no andamento do mercado, né? Mas fica aí para nós, né? Ver se de repente aí o Congresso se sensibiliza um pouco com a classe média. Bom, então pessoal, assim, as taxas na nossa visão continuam boas, certo? Nós temos observado uma melhora da curva do problema mundial de saúde no Brasil, tá? Isso eu não tinha falado nos últimos vídeos, eu estava observando, mas a gente tem que ter muita cautela com esse problema de saúde porque ele prega muitas surpresas terríveis, certo? Então a gente tem que ter muita cautela, mas dá para ver ali que nas últimas 3 semanas a queda é visível e é persistente, certo? A vacinação está progredindo,
Agora aí o pessoal na faixa dos 30 anos está sendo vacinado, o que é simplesmente maravilhoso, certo? Estou bastante feliz com isso tudo e bastante empolgado com essa questão, podendo ter uma luz cada vez mais brilhante no fim do túnel. O meu viés sempre é otimista, tá, pessoal? Sempre otimista. Então, minha gente, o que eu posso concluir dessa semana, para essa semana, assim, em termos de mais ou menos aí delinear como poderá ser o comportamento do mercado, assim, mas para a gente ter uma referência de pensamento, o que eu acho? Eu acho que eu estou um pouquinho mais confiante, a não ser que venha aí uma bomba de qualquer lado, né, que mude toda a expectativa. Mas eu estou um pouquinho confiante. Eu acredito que a questão, esses pontos aí, da reforma tributária avançando, se o ruído político conseguir diminuir, certo? E se a questão do problema de saúde continuar com uma curva de melhora no nosso Brasil, eu acho que as coisas, as taxas poderão continuar caindo. Mas tudo tem um porém, né, gente? E as coisas estão muito assim no ar ainda. Então, isso é só uma impressão. A gente não deve ter como certo que as taxas continuarão caindo. Pode, inclusive, o vídeo vocês estão ouvindo aí a partir das 7 da manhã. Eu gravei na véspera. E você pode ter aí uma segunda-feira o mercado abrir em pânico por qualquer coisa, tá? Isso aí a gente já cansou de ver. Mas eu acho assim, que mantendo as condições de pressão e temperatura, as taxas poderão continuar nesse discreto movimento de queda. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.